assim, dá uma segurada, vai estar com a gente. Cara, essa vai ser bom para você. Pra gente fazer Alguém pra fazer eles, né? isso, porque realmente eu não concordo. Ele extrapola. E essa coisa na beira do campo. Cara, eu acho que ele tá batendo um recorde de todos os tempos de treinador suspenso. São 37 amarelos. Não pode. E o maior número de Até expulsões. pra carreira dele. Do elenco do Palmeiras é dele. Carreira internacional, não pega chegar bem, não pega a uma bem. seleção. Ele tem capacidade. Ele é treinador para ser treinador de seleção no futuro. Agora ele precisa trabalhar isso, Isso porque pode ele vai... atrapalhar, né? Cara, eu posso falar... Mas, assim, mas Pauzinho, atrapalha. É lógico que tem que ter correção. Mas muito do que o Palmeiras é dentro do campo, essa intensidade, Sim. essa volúpia, passa pelo treinador que Sim. tem. Então, assim, quando você olha pro banco e você vê um cara que ele tá quase que jogando com você, tem hora que você olha pra dentro e fala, pô, o cara vai entrar no campo, vai pegar a gente pelo pescoço, né? Ou vai abraçar quando a gente faz alguma coisa bacana. Então, eu acho que é muito reflexo, né, do que o Abel é na beira do campo e esse time do Palmeiras em campo. Você acha que as Mas são- expulsões, na maioria, tem a ver com isso? Essa energia que Eu ele acho passa ele para o coloca campo? isso, eu acho que sim. Pilha Eu acho demais assim, o João. time? Ele foi atleta, né? Então ele deve ter sido um atleta de intensidade alta também como jogador, sabe? Foi um Aquele bom cara lateral direito. isso. Eu falo Sim. nem só na questão técnica, mas eu falo assim, na liderança de campo, nas questões com o árbitro. Então ele carrega isso a vida toda. Então ele carrega. Então aquela vontade, muitas vezes o cara fala, putz, quase queria estar dentro de campo. Sim. Então ele carrega muito o peso. É dele, a né? Ele é intensidade assim. que é dele. Então ele já falou sobre isso, ele já fala, né? Ele fala que ele é muito competitivo, ele fala o que ele sente na beira do campo. Não, ele reconhece Só que precisa reconhece melhorar também que esse precisa comportamento. melhorar. E ele entrou num ponto que agora é o seguinte, agora ele é visado. Muito visado, sem Ele é dúvida. visado. Sim. O árbitro que chega para apitar o jogo já sabe que vai ter problema com ele ou não. Qual é a chance de não ter? Qual é a chance de não ter que adverti-lo? Qual é a chance de não ter que ir lá e tretar com alguém da comissão técnica? É muito pequena. Então isso já predispõe, é natural. É como aquele jogador que dá em todo mundo, quando ele escorrega, Tá expulso. entra o quê? Entra na ficha corrida dele, na ficha. não entra no dia do escorregão. Sim. O árbitro vai falar, pô, hoje ele deu azar, escorregou. Não, é fulano, tá fora. É a mesma coisa que acontece com o treinador. E a casa vai cair no dia que ele deixar de jogar uma final, tá no banco numa final, você tem uma final de campeonato, você tá suspenso. E aí, por acaso, o time não vence. Vai sobrar na conta dele. E ele é tão bom treinador, mas tão bom treinador, que, assim, é claro que para algumas pessoas é mais difícil você ensinar, pedir tranquilidade do que ensinar futebol. Você não precisa chegar lá e dar aula de futebol para ele. Mas pedir tranquilidade talvez seja mais difícil. É mais difícil. Né? Tem uns que são Talvez super seja mais tranquilos, difícil. mas você não vai conseguir botar o futebol na cabeça dele. Ele já tem isso. Então, assim, o principal ele já tem. Porque ele não deu o piti ali na coletiva, não foi durante o jogo. Deu para ir pro vestiário, Sim. tomar uma água, conversar, olhar a tabela, ver que tá impossível para os outros. E sentar lá Mas e é que falar. esse sentimento, Calçado, eu acho que vem Já até veio antes guardado, do estava jogo. guardado com eles aí. Isso que eu falo, isso já tava Tanto é que guardado. o menino Ele fala, parece né? que ele vem, ele já vai pro jogo com esse pensamento, sabe? Ele tem alguma resposta para dar. Se o time vencer, ele, né? É igual a história do vizinho. É isso. Ele já estava Ele já pensando tava no mas vizinho. assim, Se eu mas ganhar, eu ele vou já falar tá- para mas ele. ele já Mas tá assim, o que o pensando contexto numa disso, até mudou. o que o contexto disso é o seguinte, João. O rapaz, Não, tá que claro é que tá jovem, certo, né? sim. Tá começando? Sim. Ele não fez uma pergunta, mesmo que fosse o cara, Que fosse o mesmo do jogo do contra o que Fluminense. fosse o mesmo. Exatamente. Sim, e ele achou que era. Ele estava tão sério Se que o- ele achou que era. Mas ele achou que era. Mas Sim. se fosse esse cara, Sim. a pergunta não era para gerar isso. Porque se o cara, novamente, e eu vivi isso, você também. Eu tomei muita pancada, não era fácil. Você ouviu muita coisa. Ouvi, assim, adrenalina, você tá no jogo. Eu compreendo o que ele tá vivendo. A gente viveu lá dentro, sabe que não é fácil. É muita pressão, principalmente em cima do treinador. Só que eu aprendi com alguns jornalistas, porque naquela época a gente tinha amizade. Hoje não tem. Sim. Não tem esse contato. Mas eu tinha contato com o Pascoal toda hora ali na beira. Ficava na beira do treino ali. O Quessadinha. Sim. Pô, o Armando Nogueira. Sim. Pô, o Paulo Lima. Legal, legal. Tô citando alguns jornalistas que eu tinha intimidade e confiança para chegar no cara e falar, ó, pô, teu amigo lá, não sei o quê. E aí, eu aprendi com eles que eles falavam assim, olha só, se tu tem algum problema com um jornalista, não generaliza. Sim. Se você falar assim, vocês, a imprensa, aí eu falei, pô, é mesmo. Mas quando eu tava bravo também com o cara vinha, eu
descascava com o cara. Aí era aquela bate-boca ali. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. O Abel, ele não esperou uma pergunta, aquela... Não. Jogou uma casca de banana. Poderia ser qualquer pergunta de qualquer pessoa. Exatamente. A pergunta Já estava projetado. É que eu tô falando, ele tá nessa adrenalina, precisa de alguém para ajudá-lo. Porque a pergunta foi boa, foi uma pergunta tática, legal, que ele é muito bom para essas respostas. O Abel, a entrevista coletiva dele é sensacional. Quando ele fala só da bola, é uma aula ali, que a gente tira muito proveito. Ele tinha essa oportunidade. Ele nem ouviu a pergunta. Não ouviu. Ele já estava pensando na resposta. Inclusive, vamos mostrar de novo aí. Mostra. E já com a gente, Gustavo Scarpa. E também, daqui a pouco, Flamengo Internacional, Juventude Corinthians, Vinícius Júnior serão assuntos no programa. Vamos mostrar mais uma vez a sequência. O jornalista e o Abel respondendo. Como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu... O Calçade tentou fazer o curso. Tentei pedir para fazer, mas ele... Ô, João, só para resumir, assim, eu fui campeão. Viu, Abel? O Calçade tentou fazer o curso, mas não conseguiu. Pois não. Fala aí, Fábio. Só isso que eu sei, na minha época de capitão, chegou um momento também que eu queria dar o meu recado. Eu falo com relação ao Abel, porque eu não me recordo ter dado uma resposta dessa forma, né? Talvez mal educada. Mas eu, assim, em um momento da minha carreira, eu já, independente da pergunta que iria ser feita, eu já tinha uma resposta. Então, assim, às vezes a pergunta não é feita, mas eu queria dar um recado. Então, eu comecei a usar esse momento de coletiva para, é lógico, responder questões do jogo, mas também mandar um recado, não para uma pessoa específica, mas algo que eu gostaria de falar. Então foi, na minha opinião, né, pela vivência que eu tenho um pouco de bola e por participar tanto, né, a gente participou de muitas entrevistas coletivas, e não quando o Palmeiras ganhava, né, porque eu era o jogador que gostava de dar entrevista quando o meu time perdia, né, porque aí eu mostrava a minha liderança. Então quando ganhava eu botava os meninos, quem fazia o gol, quando perdia era sempre eu que estava botando a minha cara ali. Mas eu também tinha esse artifício de usar qualquer pergunta para dar uma resposta que eu gostaria de dar, ou para o meu torcedor, que eu usava muito para isso, né? Então, para passar uma mensagem para o torcedor. E eu acho que o Abel, ele usou muito isso. Então, assim, o que a gente está falando, na minha cabeça, ele já tinha essa questão definida, que ele ia falar na entrevista coletiva, independente da pergunta. E aí o menino deu azar, porque talvez ele tenha confundido realmente com o outro jornalista. Mas assim, você vê pela fisionomia dele, né, João? Ele já está focado. Ele não se altera com a pergunta, né? Então ele não muda a fisionomia. Você percebe quando um cara está te questionando, a fisionomia muda, você morde um pouco, né, você trava um pouco o queixo. Ele não, ele estava tranquilo, porque ele sabia exatamente que naquele momento ele ia soltar essa resposta. Generalizar, mas que seja um aprendizado para é todos. a mesma coisa que a gente chegar aqui e falar, vocês treinadores, pegar essa situação do Abel e colocar na conta de todos os outros treinadores. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Isso Abel, é um caso eu vou cometer aqui a audácia de dar um conselho para você, Abel Ferreira. Me perdoe, né? Eu sou apenas um apresentador, narrador. Escute, Abel. Mas eu vou dar um conselho para você, Abel. Cabeça fria e coração quente. Já li isso em algum lugar. Cabeça fria Tem um livro aí. e coração quente. Abel.